Então vamos falar um pouquinho especificamente das bancas. Eu trouxe aqui as 5 principais que nós temos hoje em dia. Principais em que sentido? De quantidade mesmo, de quantidade. Então, quando eu estava vendo as análises que outros professores estão fazendo sobre banca, dando uma olhada nos sites das instituições que fazem as provas também, eu reparei que pouquíssima coisa mudou nos últimos 20 anos, quando fiz a minha primeira análise sobre o tema. Dessas instituições que eu trouxe como as principais aqui, as 5 principais, a Sesgran Rio está um pouco menos tempo difundindo assim os conteúdos, sendo contratada Brasil afora, era mais focada na região sudeste um tempo. A Vunesp já fazia boas provas em São Paulo, até pela quantidade de concursos em São Paulo, mas ela está expandindo um pouco pelo Brasil. A Fundação Getúlio Vargas está cada vez ganhando mais espaço, ali já dá para colocar entre as grandes também, talvez entre até as 3 principais, mas o que dá para a gente cravar é que, quantitativamente falando, a Fundação Carlos Chagas e o Sebrasp, antigo CESP, ainda são as bancas que mais aparecem. Mas assim, eu já posso falar para vocês que dentre essas aqui, vocês podem identificar algumas pormenoridades ali, algumas características que se enquadram nas outras todas, mesmo as que não estão aqui. Por exemplo, eu estou aqui em Curitiba. Aqui a Universidade Federal do Paraná tem uma experiência legal em fazer provas locais aqui. Eu vou dizer que mais ou menos o que eu vou falar aqui sobre a Vunesp, um pouco sobre a Fundação Carlos Chagas ali, uma mistura dessas duas ali é o que a UFPR faz aqui, né? A Universidade Federal do Paraná. Então, a gente falando um pouquinho das características dessas, a gente consegue abarcar todas as principais bancas aí do país. E o que interessa mais aqui é você decorar como que é cada banca? Não, é você saber analisar. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, nem sempre a instituição aqui contratada para fazer a prova é que vai determinar o estilo da prova, vai fazer as questões em si. Muitas vezes é a comissão lá da instituição que contratou a empresa para fazer a prova, aqui quem contratou a FCC, o Sebrasp, a instituição já vai falar, eu quero que minha prova seja assim, assim, assado. Então, o que você tem que saber é decorar como que é cada instituição? Não, você tem que saber se virar. Hoje, no mercado atual aí de concursos, quando, né, grave isso, quando a instituição contratada, FCC, VUNESP, etc., quando ela mesma faz as provas, além de aplicar, geralmente tem algumas características que aí sim elas são marcantes. Por exemplo, eu reparei que realmente o nível de cobrança em questões da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, em questões de português principalmente, ela é uma prova muito mais complicada, digamos assim. Complicada a ponto do quê? De professores que analisam as provas depois que são realizadas. Então, você vai lá, faz a prova, depois chega em casa, entra lá numa comunidade, num site, para ver o que os professores estão falando. Então, vai lá, tem 10 professores de português analisando a prova da FGV. Acontece muito de pegar uma questão, 5 falarem que ela está certa, 5 falarem que ela está errada. São questões muito mais dúbias, digamos assim. Por isso da dificuldade. As pessoas têm dificuldade de estudar ali pontualmente para uma prova da FGV. Mas eu vou falar para vocês, no final aqui, eu vou falar como se livrar disso, tá bom, pessoal? Como ir mais assertivamente num estudo para uma prova dessas que são como português na FGV, são provas dúbias. São provas que é difícil, às vezes, até para um professor de português de cursinho apontar com 100% de certeza se a questão está certa ou errada. Mas assim, primeiro eu vou falar só das características, depois como que você se livra disso, como que você avança nisso. Então, na FGV, grave isso, a prova de português realmente ela é um pouco mais complicada, mais dúbia. Por outro lado, eu reparei que as provas de exatas, né, e assim, num concurso para a área de humanos, você também tem prova de exatas, né? Então, quando eu falo exatas, não é para um concurso onde o cargo é mais ligado a humanas exatas, é a prova em si, tipo, a prova de português, vamos deixar bem claro. Vou falar aqui de prova de português, prova de matemática, né? Então, e as outras que estão ali
circundando-as, né? Às vezes as de exata para um lado, as de humanas para o outro, tal. Mas vamos falar basicamente assim para vocês entenderem a lógica. Então, na FGV, português, complicado. Matemática, um professor que eu estava assistindo, ele fala muito assim, como eu já comentei também com vocês, para a gente diferenciar se vai cair mais cálculo, matemática de verdade, ou se vai cair mais raciocínio lógico. E aí, na FGV, tende a cair tanto cálculo como raciocínio lógico, mas pendendo um pouquinho para matemática. Vamos passar para o Sebrasp? No Sebrasp, antigo CESP, que eu sei que deve ter pessoas aí um pouco mais antigas como eu, que a gente não perde a mania de chamar de CESP, né? Mas no Sebrasp, o português já foi tão amedrontador como é o da Getúlio Vargas hoje. Mas eu reparei que nas últimas provas não. Ainda é um português que exige bastante, exige muita interpretação de texto, exige você raciocinar em cima, parar, olhar, rabiscar aqui, rabiscar lá. Às vezes fica até legal você fazer a prova mais para o final, para ter mais tempo ali, para ficar um pouco babando em cima da questão. Mas o Sebrasp, ele já não é tão dúbio, mas como costuma ser a FGV. Já foi no passado, hoje não. E em relação, mas é uma prova ainda densa de português, mas assim, mais acessível do que a FGV. Já as questões de matemática e raciocínio lógico, no Sebrasp tende muito para o raciocínio lógico. Raramente cai um pouquinho mais pesada a matemática, ela tende a ir mais para o raciocínio lógico. Na FGV, na FCC, desculpa, Fundação Carlos Chagas, as questões de português costumam ser um pouco mais amenas do que nas outras duas, um pouco mais diretas. Também são provas bem elaboradas de português, mas um pouco menos densas que as provas da Sebrasp e Fundação Getúlio Vargas. No entanto, quando a gente fala em matemática, ela puxa mais para matemática do que as outras duas anteriores. É menos raciocínio lógico e mais matemática, mais cálculo mesmo, quando é a Fundação Carlos Chagas. Na Sesgran Rio, é mais ou menos nessa linha da Carlos Chagas também. E na VUNESP, a Sesgran Rio, vou passar um pouco mais rápido, só falar que ela segue mais a Carlos Chagas, e se a gente fosse falar genericamente as bancas no país, de forma geral, ficariam ali entre... Eu vou até falar da Sesgran Rio por último, então vamos gravar de novo que a Carlos Chagas ela tem um português bom, mas mais tranquilo que as outras duas, e uma matemática mais puxada do que o raciocínio lógico. E vou falar antes da Sesgran Rio na VUNESP. A VUNESP, ela tende a ser a mais simples dessas quatro. Ela é muito mais direta, muito mais direta. As questões tendem a ser bem mais fáceis até. Mas é aquilo que eu falei antes, não quer dizer nada. Ela é fácil, todo mundo vai tirar nota maior. Então, ela é uma que ela traz até meio a meio entre matemática e raciocínio lógico. Ela tem um português ali mais tranquilo, mas no geral, sendo português ou matemática, ela é uma prova mais tranquila. E como que eu falaria das outras bancas? Elas ficam ali entre a Carlos Chagas e a VUNESP. São as bancas em geral no Brasil, elas trazem, pelo menos em primeira fase, uma prova muito direta e com nível médio. Vamos falar que o nível da dificuldade da VUNESP, claro que não é, mas vamos só para classificar, vamos dizer, se a VUNESP é nível 0 de dificuldade e nível 1 de dificuldade, a Carlos Chagas é 10, e o Sebrasp é 8 desculpa, Carlos Chagas não. A Getúlio Vargas é 10 e a VUNESP é 1. A Carlos Chagas é 7, a Sebrasp é 8 e a Sesgran Rio tá junto ali com a Carlos Chagas. Então, na média, as bancas do Brasil são 7 também. Não são nem tão fáceis, entre aspas, como a VUNESP, nem tão difíceis como a Getúlio Vargas. Ok? Mas isso quer dizer muito pouco, porque o que interessa mesmo é a gente estar preparado para fazer uma avaliação no caso real, em concreto,